Você já me conhece muito bem, sabe que nós estamos aqui semeando. E a semente é a palavra, a verdadeira, não a falsa, para que você aprenda e obedeça, não a mim, mas a verdade. Agora, como é que você vai detectar o que é verdade? Você vai para a Escritura, porque lá não tem como você se atrapalhar. Agora, se for seguir o homem, aí já não garanto nada. Porque as pessoas estão seguindo o homem, estão invertendo quase tudo, amada. É verdade. Vamos buscar desinverter alguma coisa hoje aqui? Vamos. Então, hoje não tem aquela coisa da pergunta, né, que sempre a amada faz, a gente desenrola. Não. Hoje ela vai ler uma passagem da Escritura que, inclusive, já lemos aqui antes. Aí, a partir daí, a gente começa. Fica olhando aí que interessante. Porque se alguém for pregar-vos outro Salvador, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Com razão você vai sofrer se você receber a pregação de um outro Salvador, que nós não pregamos. Paulo falando. Sim. Qual é o Salvador que Paulo pregou, amada? Ele pregou Mitra? Não. Não. As características do Salvador que Paulo pregou são as características do Deus romano, do bem contra o mal, o Deus Sol invicto, o Mitra? Não. Não. E as pessoas hoje estão fazendo a vontade daquele que o Criador mandou e que Paulo dele fala, ou a vontade daquele que Constantino nos apresentou? Ah, com certeza, de Constantino. O de Constantino. Agora, por que as pessoas estão fazendo isso? Porque, na verdade, não cuidaram em ler com atenção as Escrituras. E até mesmo quando lê as Escrituras com atenção, chega alguém e diz, olha, você não está sendo espiritual. Lhe falta o Espírito Santo. Você está sendo muito racional. E não pode ler a Bíblia de forma racional. Você tem que ler a Bíblia com a unção do Espírito. É verdade. Aí eu digo, de qual Espírito eles estão falando? Do Santo não é. É verdade. Eles estão falando do espírito de porco. Ou do espírito daqueles caras que, na época de Martinho Lutero, e também depois da época de Martinho Lutero, transformaram o Evangelho. Repete, por favor, o texto, amada, onde Paulo nos dá um alerta. Porque se alguém for pregar-vos outro Salvador que nós não temos pregado, ou se recebestes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Qual é o Evangelho que Paulo pregava? Era o Evangelho da renúncia, o Evangelho do alerta, de sofrimento pela frente. Era o mesmo que o Salvador pregava quando estava em vida. Qual é o Evangelho que se apresenta hoje? É esse mesmo Evangelho? De que você deve ir pelo mundo todo e pregar o Evangelho a toda criatura? Ou tem alguma coisa invertida nisso? Tem algo invertido. O que, por exemplo? Muita coisa. No lugar de ir, o que as pessoas estão fazendo? Vindo, né? Eles estão vindo. No lugar de falar, o que as pessoas estão fazendo? Ouvindo. Isso é invertido. Uhum. Ele mandou vir e ouvir? Não. Ele mandou o quê? Ir e falar. Ir e falar. Bom, se for, eu tô com alergia hoje que não tá mole, mas é assim mesmo, não tem jeito não. Olha, amado, entenda bem uma coisa. Se o nosso Salvador mandou ir e falar, pregar e falar é a mesma coisa. Sim. Não é verdade? Uhum. Então, se ele mandou ir e falar, por que que todos estão vindo e ouvindo? Porque não está fazendo a vontade do Salvador. Está fazendo o inverso. O inverso. Se você é pai e fala para o seu filho fazer algo daqui para lá e seu filho faz de lá para cá, você está satisfeito com seu filho? Acaso na sua mente está a informação e a certeza de que ele está te servindo, de que ele está te obedecendo ou de que ele está sendo desobediente? E você não acha que é assim também com o Criador? Se o Criador deu uma missão e disse, ide por todo mundo e falai do Evangelho, as pessoas estão preferindo, no lugar de falar do Evangelho, vir para ouvir. Verdade. E até quando sai nas ruas, no lugar de falar do Evangelho, muitos, eu espero que você não se enquadre mais nesse grupo, está mandando as pessoas também vir para ouvir.
É verdade. Está desencaminhando as pessoas da ordem do nosso Salvador. Quando eles falam assim, o irmão Rubens está tirando o povo da igreja. O povo vê isso como algo negativo, amada, porque Sim. tem invertido. Analise comigo, meu amado. O Salvador mandou ir e falar do Evangelho. Você está vindo para o templo para ouvir do Evangelho. Então, se a gente fala agora a verdade, para você sair do templo, para ir falar o Evangelho, nós é que somos herege. Mas nós só estamos repetindo o que o Salvador falou. Por que que nós somos herege, se nós falamos de acordo com o que ele falou? Você acha que o que está de acordo com o que ele falou é o que você está fazendo? Claro que não. Amada, o Salvador chamou 12 homens. Os 12 homens revolucionaram a humanidade. Até hoje eles são citados. Naquele tempo não tinha uma vírgula do que tem hoje de tecnologia que pode ser usada. Sim. Tá certo? Meio de transporte, então, nem se fala. Mas aqueles 12 homens, sem recurso nenhum, revolucionaram a história da pregação do Evangelho. Os 12 apóstolos. Por quê? Porque eles foram para pregar. Como o Evangelho teria chegado no Ocidente se Paulo não tivesse saído para pregar o Evangelho? E ele diz, sejam meus imitadores, saia para pregar também, para falar do Evangelho, mas as pessoas não vão. Aí eu te digo, esse bando de gente que está aí, todo domingo e às vezes 3 vezes por semana, sentado para ouvir, se esse povo todo, no lugar de estar sentado para ouvir, que não é o que ele mandou, é o contrário, estivesse saindo para falar, como seria isso hoje? Olha a diferença desse povo todo para 12. Olha o que esse povo todo tem na mão, olha o que aqueles 12 tinham. As perninhas secas para andar na poeira, com os pés empoeirados e para sofrer naufrágio, igual Paulo sofreu 3. Agora, isso é uma vergonha. É vergonha não só por ter condição de fazer e não fazer, não. É vergonha de desobedecer. Ele não mandou vinde para ouvir, ele mandou ide para falar. Você está obedecendo a quem? Se alguém pregar outro evangelho, esse evangelho é o mesmo que ele pregou? O evangelho de vir para ouvir é o mesmo evangelho que Paulo pregou? Você tem coragem de falar isso? Mas se eu falo isso, amado, eles buscam tudo para me condenar. Os que apoiam essa prática, e eles são do Criador ou do diabo? Do diabo. Não pode ser do Criador? Eles ensinam o contrário. Sim, porque o que a gente tem feito é ler o que está escrito, né? E vão se levantando pessoas, não sei se de denominação ou não, né? Mas tem acusado que a gente e outras pessoas que fazem o mesmo trabalho, né? De pregar o verdadeiro evangelho, que está fazendo o papel do anticristo, que para eles é anticristo, né? De estar destruindo o cristianismo. E eu digo que é isso mesmo, esse cristianismo podre que está aí, né? Mas é o que eu tenho lido em alguns canais, que a gente é acusado de ser anticristo por estar destruindo o cristianismo. Eles já estão falando, essa missão desse cara Comunistas. é destruir o cristianismo, né? Amado, a nossa missão não é destruir o cristianismo, é falar a verdade. Agora, se a verdade destrói o cristianismo, amado, aí não vem culpar esse amado aqui não. Porque erro eu acaso de falar a verdade? Né, amada? É verdade. Essas pessoas que nos acusam é porque não pode acusar na escritura, porque senão eles vão contra Paulo. Sim. Porque o que nós estamos repetindo é o que Paulo falou. Verdade. Se alguém pregar um outro Salvador, e esse que está aí não é outro? Em 100%. Ensina tudo errado. Amada, o Salvador nós devemos imitar a ele. Com certeza. Ele deu algum dinheiro para alguma associação religiosa evangélica, ou seja qual for? Não. Algum dia o Salvador meteu a mão no bolso, tirou algum dinheiro para dar para Deus, no caso? Nunca. Nunca. Você não está imitando ele. Tá certo? Certo. A única vez que vimos dinheiro com ele, alguma coisa de dinheiro, foi para pagar imposto. Ele deu exemplo. É verdade. As pessoas querem dar dinheiro para Deus. Você não sabe que não dá para dar dinheiro para Deus, que ele não aceita dinheiro. Tá certo, amada? Certo. Nós vimos uma pregação, até um irmão mandou um e-mail, daquele homem que foi curado Naamã, e o profeta não quis pegar nada de Naamã. Verdade. Fala isso para esses cães gulosos de hoje. Eles pegam tudo. É o inverso, você não vê que está invertido?
O Salvador fala, não fazeis suas boas obras para ser visto pelos homens. Eles estão curando, libertando, expulsando demônio, tudo na TV. E ainda leva o pessoal para dar testemunho deles. Isso é pior do que o que o Salvador falou, amada. Estão invertendo tudo. Fazendo exatamente o contrário do que foi mandado. Exatamente como Paulo falou. Por quê, amado? Porque a coisa é muito séria. Se o Salvador mandou fazer de um jeito, por que faz do outro? Por que não obedece a ele? O Salvador derrubou o templo, porque o templo não servia mais para ele, mas serve para você. O que não serviu para o nosso Salvador vai servir para você, por quê? E ele diz, não sabeis vós. Por que ele fala não sabeis vós? Porque parece que as pessoas não sabem. É verdade. Mas não querem é saber. Desobedecem. Desobedece, porque saber sabe. Sim. Não é verdade, amada? Sabe. Se você perguntar para alguma pessoa que pratica a denominação, eles dizem, a gente sabe que o templo é a gente. Eles Isso, sabem. isso, Então, sabe. aquela palavra dita, não sabeis vós, ela se aplica até hoje. É. Porque realmente, quando foi dito isso, porque quem disse sabia que o povo sabia. Uhum. Então diz, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Quer ver como é que desobedece, amado? O Salvador falou assim, ó, para adorar ao Criador de verdade, tem que adorar em espírito. Essa é adorar em verdade. Mas eles adoram igual os samaritanos, porque a mulher disse, nossos pais adoraram no monte. Os judeus adoram no templo. O Salvador não apoiou nenhum nem outro. Ele disse, nem no monte. Está escrito aí, ó. Se souber ler, amado, ainda leia. Nem no monte e nem no templo. Mas as pessoas vão para o templo e às vezes ainda vão para o monte. Exato. Aí sabe o que elas dizem? É. Não, porque Jesus mandou adorar em todo lugar. Onde está escrito isso, miserável? Onde? Está escrito que ele mandou adorar em todo tempo, em todo lugar. Se ele disse nem no monte e nem no templo, ele anulou. Eu falo sempre, amada, o filho chega e diz, pai, eu quero ir no shopping e no parque. O pai e a mãe dizem, você não vai nem no shopping nem no parque. Se ele for no parque ou no shopping, ele está desobedecendo. É verdade. Então, quando o Salvador falou nem no monte e nem no templo, poxa, por que desobedece? Aquele que tem o noivo não pode jejuar. Quem tem o noivo se não a noiva? Verdade. Então você não é a noiva, porque é a noiva que tem o noivo. A noiva que Paulo, nessa passagem mesmo, disse que cuidou com zelo da noiva. Sim, Tá é certo? verdade. Então, se você não é a noiva, não tem um noivo, aí não é comigo. Mas se você acha que tem um noivo, ele diz que não pode jejuar. Está escrito em Marcos. Mas jejua. Jejua. O Salvador, amado, de viva voz, diz qual é a obra de Deus. A obra do Criador. É verdade. Ele próprio diz. Ele fala textualmente, a obra do Criador é esta. Mas o povo ouve o cão guloso, ou o sistema religioso, ou o pobre enganado, que também está enganado e enganando, e vai dizer, e afirma que a obra do Criador é aquilo que eles ensinaram. É que eles estão fazendo. É a palavra do Salvador contra deles, mas a do Salvador não vale mais nada. Por quê? Porque está sendo pregado um outro evangelho, você não enxerga. Porque o Salvador que está sendo pregado aí não é aquele, é Mitra. Não é, amado? Sim. Paulo diz assim, olha, quando vocês se reúnem no lugar, não é para comer a ceia do nosso Criador. E eles comem. Eles comem. Paulo diz assim, você não tem casa para comer em casa. Tá certo? Certo. E eles dizem que Paulo está instituindo a ceia. Paulo está dando um sacode neles. E termina, você lê o que nós gravamos, amada. Vê aqui o 11, aqui, o último versozinho que Paulo termina lá falando. Que nós nem lemos hoje, quando nós gravamos aqui o... 1 Coríntios 11, vê aí. Acha aí, quando Paulo fala lá. Porque você vê que ele encerra justamente corrigindo. Ele não mudou o tom da conversa hora nenhuma. Ele não começou a corrigir e depois passou a ensinar, nada disso. Foi de A a Z. O tempo todo que ele falou foi corrigindo. Achou a passagem? Lê de onde você achar aí para baixo. Eu vou te mostrar. Deixa eu ver aqui o que eu te acho aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, mas se alguém tiver fome, é o último, ó. Lê aí. Mas, Fechando a questão. Paulo, quando fala para que é heresia comer a ceia, porque não é ceia do Salvador nada, tá certo?
que quando você se reúne para comer aquilo, ele nisso não vos louva. Não é verdade? Então não é para comer, e ele encerra dizendo isso aí, ó. Olha o encerramento que ele faz. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não... Mas, se alguém tiver fome, coma em casa.